Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. Com alegria que estamos a estudar a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical e traz por tema uma visão bíblica do corpo. É interessante o tema abordado nesta aula porque vamos aprender um pouco mais sobre o nosso corpo. É verdade que o nosso corpo ele tem uma autoria, ele tem um autor, ou seja, um criador. Alguém pensou o nosso corpo. Então, o nosso corpo não é fruto do acaso e nem é para o pecado. O nosso corpo foi criado com um propósito muito especial, que é para servir e para glorificar o nosso Deus. Então, hoje nós teremos a visão bíblica do corpo, ou seja, o que o autor e o criador do corpo pensou em relação a isso, para que isso, quando formou o ser humano. Existe, pastor Eliseu, uma ligeira diferenciação entre criar e formar. Os teóricos dizem que quando Deus criou o corpo, ele apenas pensou o corpo, ele idealizou o corpo. E quando ele deu forma ao corpo, então é o momento que ele trabalhou o elemento material para dar forma àquilo que ele havia pensado. O senhor comunga com essa ideia ou tem outro pensamento? A paz do Senhor, meus irmãos, é uma ideia interessante, porque quando olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, Deus já diz: façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, ou os criou, e o texto vai apresentando que isso ele faz no sexto dia, após criar os animais, porque já havia criado a luz no primeiro dia, e na sequência o firmamento, depois a separação da terra e as plantas, no quarto dia os luminares, no quinto dia os peixes e também as aves do céu, e no sexto dia criou os animais e o ser humano. Como que ele fez o homem no mesmo momento e a mulher ali naquele espaço? Então, quando ele planeja, ele cria o homem, e o verbo ali é diferente do verbo formar. Então, a gente compactua sim com a ideia pela formação do vocábulo. Então, no capítulo 2, versículo 7, aí já vem Deus formando, então, o homem do pó da terra, já vem com a produção de criar em cima daquilo que já existe, que é a própria terra, e monta o barro, o homem se torna ali aquele boneco de barro, e depois, então, ele sopra a parte espiritual, a parte imaterial, que é a alma e o espírito dentro do homem, e assim formou o homem. Depois ele faz a mulher na sequência, depois que o homem dá nome aos animais e vê que ele está só, mas que os outros têm uma companheira. Então Deus faz cair sobre ele um profundo sono, e então ali ele é feita a mulher também formada da mesma forma como foi o homem agora. Eu percebi na sua fala que o senhor chegou a trabalhar um pouquinho a questão de haver Deus no sexto dia feito muitas coisas, inclusive o homem, e depois o homem teve um tempo para dormir, ficou meio anestesiado até que Deus tomou a costela e fez a mulher, e que deu prazo de nesse dia que parece que era um dia bem longo, então o homem percebeu que estava só, que os animais tinham companheira e ele não tinha. Parece então que os dias da criação são mais que 24 horas, são dias de eras geológicas. Inclusive tem alguns postulados teológicos também que trabalham essa questão. O senhor também se filia a uma dessas correntes? Eu acredito que o dia lá, ele pode não ter sido dia de 24 horas, mas também acredito na possibilidade de poder. Então, eu não tenho nenhuma convicção clara a respeito, porque nós podemos perceber o andamento dos 7 dias ali de uma forma muito normal.
manhã, tarde. Então, aquele aspecto ali dá um entendimento que seja de 24 horas. E não há nenhuma dificuldade num Deus tão poderoso como o nosso ter feito os animais, por exemplo, pela manhã, o homem ali, a hora que ele quisesse, pela manhã também, ou ao meio-dia, e depois o homem dormir um sono e naturalmente fazer ele tudo no dia, no sexto dia, sem problemas algum. Então, não vejo, mas vejo também uma possibilidade de ser um dia maior. Ok, isso aí era só para chamar a curiosidade dos nossos alunos, para ver que o estudo do Gênesis não é tão fácil, mas que comporta mesmo a especulação. O textuário fala, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 13, parte B, o apóstolo Paulo doutrina a respeito, dizendo que o corpo não é para a prostituição. Há muita gente que confunde a finalidade do corpo, achando que o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Na verdade, o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo tem um dono, alguém o fez, alguém o criou, alguém o fez, alguém o planejou, alguém o formou. E esse alguém é o autor. O autor exerce domínio sobre a sua obra. Então, a obra, ela pertence naturalmente ao seu Criador. E o ser humano pertence a Deus. Então, o nosso corpo, ele pertence a Deus. E é por isso que a visão bíblica do corpo, ela mantém Deus na sua soberania como sendo o Senhor, e nós que ganhamos dele um corpo, precisamos de utilizá-lo de acordo com a vontade dele, como instrumento para o bem, para a sua obra, e não como instrumento para a prostituição, porque o corpo não foi feito para a prostituição, o corpo não foi feito para o pecado. Pecamos porque somos desobedientes. O ser humano peca porque é desobediente, mas Deus não nos fez para o pecado. Deus nos fez para o seu serviço, para estar à sua disposição e fazer a sua vontade e para a glória do seu nome. A verdade prática, ela diz, o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então se percebe, pastor Eliseu, que a prostituição, ela dessacraliza o corpo. Qual é a sua visão a respeito? Tanto a prostituição, quanto a bebedeira, quanto a própria maledicência, a glutonaria e todas essas obras da carne que acontecem, que se dão através das concupiscências do corpo, então elas afastam o homem de Deus, por isso precisa ser confrontadas e vencidas e submetidas ao poder do Espírito Santo em nossa vida. Daí o texto aqui da verdade prática trazer a ênfase de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É uma visão maravilhosíssima, uma visão sublime, quando Deus nos põe nessa dimensão, templo, já pensou? Templo é um lugar de adoração, templo é um lugar de cuidado, de atenção, onde tem que haver reverência, respeito. Aí vem o pregador em Eclesiastes, diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus, com muito, muito cuidado. Então o templo é um lugar de muita reverência, e Deus está dizendo que nós somos o templo, mas não só um templo onde as pessoas entram, mas é um templo onde Deus realmente está presente. Então é necessário termos todo esse cuidado com detalhes sobre o que estamos vendo, sobre o que estamos pensando, sobre o que estamos fazendo com as nossas ações, no nosso ir, no nosso vir. Então, o nosso corpo foi feito para ser esse templo e precisa sim
de uma santidade que agrade ao Senhor. Nosso Deus é santo, santo e santo, e a palavra em Pedro, pelo apóstolo Pedro 1,15, vai dizer que é para ser santo como Deus é santo. Eu achei interessante aqui, na verdade prática, que ele atenta para o fato de que o corpo deve ser conservado santo. Não basta apenas ser santificado, mas que ele precisa ser conservado santo. Quer dizer, ele pode ser santificado e depois ser dessantificado. Se a pessoa cometeu qualquer pecado, ele começa a atentar contra a santidade do corpo e começa então a profanar o próprio corpo, a paganizar o corpo. Então, ele precisa de conservar o corpo em santificação até a volta de Jesus Cristo. Até porque para ser santo, né, pastor, quando nós aceitamos Jesus, Deus nos dá aquela dose de santidade, porque acontece na hora da conversão, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos postos na família de Deus, filiados, e nós somos também santificados. Então, Deus nos santifica ali, só que essa santificação ela é contínua e futura, porque lá na hora do arrebatamento é que ela vai acontecer de forma completa. Por isso, a verdade prática dizendo até a volta de Cristo, porque na volta de Cristo acontece a transformação e a santificação é completa, aí problema encerrado, já não há mais por que lutar para esse fim, porque agora alcancemos a perfeição, né? Agora, a perfeição do nosso corpo, no aspecto de termos chegado ao nível desejado, a varão perfeito. Entretanto, até chegarmos lá, a caminhada é longa e Deus está esperando que nós não só recebamos Ele no dia que aceitamos a Ele como Salvador, mas que mantenhamos aquele compromisso que fizemos de viver uma vida separada, porque a palavra santificação significa exatamente isso, separado. Podemos frisar então e chegar a um consenso de que há dois modos de operação da santificação do nosso corpo. O primeiro modo seria essa que o senhor disse, essa inicial recebida diretamente de Deus, que seria a santificação posicional. Estamos em Cristo, nós somos santos. A outra seria aquela que nós teremos o dever de todos os dias nos santificar um pouquinho. Progressiva, né? Nos achegando a Ele, que é a santificação progressiva. E nós não podemos descuidar dessa. A primeira, Deus cuida dela. A santificação posicional, você não precisa preocupar, e nem eu, que Deus cuida dela. Mas Ele quis que nós participássemos nesse processo de santificação, nos deixou a possibilidade de desenvolver a nossa santificação, isso progressivamente. Bem, pastor Eliseu, hoje a lição promete muita coisa e nós temos que dar uma corrida bem rápido aqui. No primeiro ponto da lição, o comentador ele fala sobre a criação do ser humano. Então, aqui ele já começa desbancando todas as teorias que surge e que surgiu até então, dizendo que o ser humano não é criado, que ele é produto de uma evolução, produto de umas circunstâncias lá, uma explosão, umas coisas assim, que é mais difícil acreditar nessas teorias do que acreditar em um Deus supremo, em um Deus todo-poderoso, em um Deus capaz de criar, como de fato criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Então nós cremos, nós defendemos, como está escrito na Bíblia, e criou Deus, o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o homem, ele é fruto da criação de Deus. Deus o idealizou, Deus o formou, e Deus lhe deu vida, soprando em suas narinas, como o senhor bem disse, o fôlego da vida. E então, a partir de aí, o homem passou a ser alma vivente. A origem da raça humana, o senhor atribui a quê a origem da raça humana? Deus, na sua presciência, ele
vê o homem já lá na frente, e a Bíblia é clara em dizer que até o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus, na sua presciência, ele deseja criar o homem pela sua liberdade e quer criar um ser livre. Poderia fazer um robô, não enfrentaria problemas nenhum desses que nós estamos enfrentando, mas Deus quis fazer um homem livre, autônomo, uma pessoa com sua individualidade. E nesta ação de fazer este ser, ele deseja fazê-lo alguém que obedeça, que esteja também ao lado dele, que seja amigo, que seja companheiro, que seja um filho. Como qualquer pai, ao planejar o nascimento de um filho, ele espera que esse filho venha lhe trazer alegria, que venha lhe trazer gozo, que venha lhe auxiliar com momentos agradáveis através da presença desse filho. Às vezes, as pessoas têm filhos, mas nem sabem por quê, para que um filho serve. Ou pelo menos não demonstram que sabem, porque os filhos nascem, crescem, muitas vezes os pais trocam os filhos por emprego, por dinheiro, por tanta coisa e não conseguem estar perto dos filhos. Eles crescem e vão embora e os pais estão ali sem eles. E muitas vezes os filhos também agem assim. Mas quando o filho é atendido pelo pai no aspecto de amor, carinho, como deveria ser planejado para assim ser, é possível, a probabilidade é grande de este filho estar ali vivendo com o pai e não querer sair de perto do pai, nem mesmo depois de casado, está ali ligando, está ali junto com o pai. Então é isso que Deus quer de nós, Ele nos planejou para que a gente esteja do lado dele o tempo todo, com um filho amado que o abraça, que quando a gente louva, eu costumo dizer, quando a gente diz glória a Deus, quando a gente diz aleluia, é como a gente estivesse dizendo, pai, estou lhe dando um abraço, o Senhor é importante, eu te amo, a tua presença me satisfaz, me fortalece, me refrigera, me sustenta. Então, quando Deus planeja o homem, planeja para isso. E ele então, ao criar, ele cria, como nós já falamos aqui, no planejamento, a palavra criar vem de bará, que significa do nada, e depois a palavra formar ou fazer, que ela vem de azá, do hebraico. Então, o ser humano foi criado e foi formado por Deus e colocado então no jardim do Éden, com tanta importância que Deus já tinha dito, apareçam em toda a extensão da terra árvores frutíferas, que produzam frutos ali no terceiro dia, mas na hora que ele faz o homem, ele vai plantar um jardim no Éden. Então, ele planta com a própria mão para mostrar o valor do ser humano e põe o homem lá dentro. Então, essa importância, a origem da raça humana, é importante que a gente entenda que foi feita, foi colocada ali num jardim para se produzir. Deus também diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dominar sobre toda a terra. Seja a coroa da criação, o rei dessa obra que eu criei para que você administre ela. E aí, aqui nós aprendemos que a gente precisa levantar a cabeça e acreditar que Deus está conosco para que a gente domine. Agora, com o pecado, muita coisa se atrapalhou. E nesse atrapalho todo, nós estamos aí enfrentando agruras, dilemas, adversidades que nossos pais criaram e depois, consequentemente, quando nós descuidamos das regras divinas, acabamos repetindo os mesmos erros, mas que podemos nos isentarmos deles se a gente vigiar e ficar na presença do Senhor. Ainda nesse primeiro ponto, o comentarista ele abre um espaço para que nós aprendamos sobre a constituição do ser humano. Há uma constituição que nós chamamos de tricotômica, que leva-nos a entender que ele é formado de três partes, três substâncias,
Como que o senhor pode clarear isso para nós, essa composição tripla do ser humano? Será que tem alguma conexão com o fato de Deus ser trino ou triuno? Interessante que Deus fez muita coisa na Bíblia que traz essa tricotomia, né? Ou pelo menos essa atitude tripartida, né? Por exemplo, quando você vê o que nós já expressamos aqui, santo, 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 é 3 vezes santo, né? Então, há essas expressões divinas relacionadas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos observando na Bíblia inteira, e encontra-se muito essa situação. E na parte do homem também, o homem é feito trino. Agora, o que tem isso a ver com a semelhança, com a imagem de Deus? De repente, não tenha muito a dizer, porque o ser humano ele é um corpo físico, de carne, o que Deus tem lá a sua forma, mas não é uma forma feita de terra. Deus tem o Espírito Santo, e tem o Filho. Mas, de qualquer maneira, pelo menos na explicação, há uma maneira de a gente fazer uma relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa relação ela pode acontecer. Agora, nos detalhes mais preciosos, eu acredito que só a eternidade que vai nos ajudar a compreender isso. Mas o certo é que se Deus é trino e nós somos uma tricotomia, então tem uma ligação, uma coisa com a outra, né? Agora, o corpo é essa parte, esse invólucro que nós temos que nos leva a agir no externo, aqui com o mundo, com a matéria, com as coisas físicas. A nossa alma, ela é o guia desse corpo. O corpo, ele se movimenta, ele só vai conseguir ter vida aqui nesta terra se ele estiver com a alma. Logo, a alma está ligada ao corpo. A alma tem intelecto, vontade e sentimento. São as 3 faculdades da alma que estão ligadas ao corpo. Daí Deus faz também o espírito que está ligado com Deus, que é fé e consciência. Dentro dessa fé nós podemos encontrar adoração e algo mais, mas em resumo, as faculdades do espírito são a fé e a consciência. Então, com o espírito a gente se liga com as coisas de Deus, com a alma a gente se liga através do corpo com as coisas aqui desta terra. Daí é impressionante encontrarmos, por exemplo, na Bíblia muito alma angustiada, alma sofrida, alma triste, alma abatida. Então, mas raramente vai se perceber espírito angustiado. Quando se encontra esse espírito angustiado, está ligado à alma, porque às vezes em algumas traduções, pastor, o tradutor traduz alma como espírito, porque os dois estão juntos, e aí ele trata de uma forma figurada, porque é importante nós, como estudantes da palavra de Deus, entendermos isso. Por exemplo, quando até a própria palavra alma tem várias almas na Bíblia. Quando Jacó chegou ao Egito, chegaram, segundo a Revista Corrigida, chegaram ali 72 almas, mas eram 72 pessoas, não era uma alma só, porque a alma vem aquele entendimento que está fora do corpo, né? um espírito, né? Então, não, ali chegaram 72 pessoas que tinham alma dentro delas, então ali está numa forma metafórica, né? Depois nós temos também falando que não deve-se tomar o sangue, porque o sangue é a alma. Então, aqui falando de alma dos animais, né? Da vida dos animais, é um sangue como vida. E aí nós vamos encontrar várias explicações relacionadas à alma. E depois nós temos a alma como a alma verdadeira mesmo. Jesus disse, não tem mais quem mata o corpo e não pode matar a alma, Mateus 10:28. Então lá é alma literalmente falando. Aquela é a alma. Cá, em se tratando de sangue, cá, em se tratando de pessoa, ou quando se diz respeito ao espírito, ou ainda em outras situações, tem que se observar se está sendo metafórico ou não. Então, às vezes aparece alma e espírito no mesmo sentido, entretanto, a alma está ligada às coisas do corpo
e o espírito está ligado às coisas de Deus. Então, essa explicação trazida pelo pastor Eliseu, ela nos auxilia a diferenciar bem espírito da alma e até do corpo, porque, de algum modo, também o corpo pode ser chamado de alma. Seguindo no nosso estudo, nós temos no segundo ponto a visão bíblica do corpo, ou seja, como que a Bíblia vê o corpo humano. Há quem pensa que o corpo é meu corpo, eu faço o que eu quero dele, eu decido o que e como tratarei o meu corpo. Na verdade, deveria procurar o manual. Existe um manual que nós chamamos de Bíblia Sagrada, é o manual do corpo, manual da alma, manual do espírito, o manual do ser humano. É a palavra de Deus. Ela disciplina tudo sobre o corpo, tudo sobre a alma, tudo sobre o espírito. Tudo que nós devemos fazer está escrito nesse livro. E se nós obedecer a este livro, a Bíblia Sagrada, nós não tem chance de dar errado. Quando o ser humano obedece a palavra de Deus, ele pode ser até um analfabeto. Não tem chance de errar. É 100% mesmo de acerto. Ele pode não entender, pastor Eliseu, o sentido de algumas coisas. Mas ele não erra, ele não tem chance de errar. Ele acerta mesmo 100%. Tem umas coisas que acontecem e que ficaram escritas na Bíblia que nós não temos nem noção. A mulher sunamita, ela um dia, ela observou o modo que o profeta Eliseu se portava e então ela decidiu construir para ele um aposento lá próximo à sua casa, lá no muro da sua casa. Aquilo rendeu para ela uma bênção muito grande. Ela não tinha filhos e talvez nem condições mais de ter filho teria. Lá está escrito as razões por que disso. Então o profeta Eliseu a abençoou com a maternidade. Ela gerou um filho e o filho estava crescendo. Foi interceptado pela morte. A morte o alcançou na estrada da vida e o ceifou. Ela correu atrás do profeta, o trouxe na sua casa e ele o ressuscitou. Devolveu a ele a vida. A morte teve que largar e correr embora mesmo. Não teve chance, sem chance para ela. Sem chance. Mas até aí a gente fica olhando assim, bem, mas parece que sem sentido fazer aquela casa, sem sentido acolher o homem de Deus, sem sentido ter aquele filho. Passam-se mais ou menos 3, 4 capítulos da Bíblia, lá no capítulo 8 de 2 Reis, ela volta em cena. O profeta Eliseu chega a ela e fala para ela, olha, virão 7 anos de fome sobre Israel. Você pode ir embora do país, que lá você viverá melhor. Ela creu no que o profeta falou e foi embora para lá. Assim o negócio parece sem sentido. Mas ninguém saiu do país por causa daquela fome. Mas ninguém correu do país. Ela foi avisada. Percebe que uma atitude generosa dela lá atrás lhe rendeu uma orientação para enfrentar uma crise. Ela escapou. Bem, apareceu alguém que foi lá, invadiu as terras dela, invadiu a casa dela nesse período de 7 anos e ficou desfrutando do que ela tinha. Quando ela retorna, no final dos 7 anos, então no 8º ano ela retorna, não tinha mais nada. A casa estava ocupada por alguém, as terras ocupadas por alguém, e ela chega. A princípio ela poderia pensar assim, e as pessoas próximas também poderiam pensar. Ela perdeu o tempo. Esse profeta prejudicou essa mulher, que agora ela perdeu a propriedade. As coisas de Deus, as coisas que estão na Bíblia, é para ser crida. Ela creu que Deus falou com ela. E Deus não dá prejuízo a ninguém. Eu repito, Deus não dá
prejuízo a ninguém. Ela precisou apenas crer. Ela tinha lá que entender de 7 anos, tinha ela que entender de crise, tinha ela que entender de justiça, nada disso. Quando ela chega, está ocupada as coisas dela, ela não foi fazer briga com ninguém também. Ela chegou lá no rei e perguntou, eu quero a minha casa, as minhas terras de volta. Mas quem era ela para falar isso ao rei, para pedir isso ao rei? Deus incomodou o rei, fez ele chamar Geazi para contar histórias de Eliseu para ele. Ele não conhecia as histórias do profeta de Israel. Então Deus incomodou o rei, ele chamou Geazi para lhe contar as histórias do profeta Eliseu. E Geazi estava contando a história de uma mulher que não tinha filhos, que Eliseu profetizou na vida dela. Ela teve um filho, o filho morreu e ele ressuscitou o menino. E nessa hora ela chega exatamente nessa hora. Então, um cenário preparado por Deus, porque Deus zela ou vela pela sua palavra. Você pode não saber ler, você pode não entender, não tem importância, não faz muita diferença aqui, nem do doutor, nem do analfabeta, não faz muita diferença. Creu nessa palavra, ser abençoado. Creu em Deus, ser abençoado. Abençoado. O rei fala assim, devolva para ela a casa dela, as terras dela, tudo que ela tinha, com todos os rendimentos, como se ela estivesse lá trabalhando. E aí? Deus cuida de cada detalhe, né? Como é o nosso Deus. Deus cuida de cada detalhe. Então não fique muito preocupado com essas teorias. Creia no Senhor. Creia na palavra do Senhor. A própria teoria do Big Bang, né, pastor, que o pastor acabou de falar agora há pouco, ela vem sendo discutida nas grandes universidades, como no caso da USP, e tanto a ciência, né, ela está triste, porque foi uma teoria que predominou por muito tempo, mas que ela já não consegue mais se sustentar nem como teoria. Ela não tem como ser explicada e provada. E aí eles estão agora reconstruindo essa teoria, porque foi para os livros didáticos, os meninos, as crianças das escolas precisavam estudar, mas agora ela já não se autossustenta, ela não se sustenta. E então terão que criar uma outra teoria para poder dar alguma base para que os alunos que estudam aí sobre a geografia, sobre história, sobre a própria cosmologia, possam ter alguma coisa como base de inicial. Mas veja que dor de cabeça que terão. É melhor fazer o que alguns irmãos lá dos Estados Unidos fazem, né? Seguir o criacionismo, a Bíblia Sagrada, fica muito fácil. Estaria tudo resolvido, sem dor de cabeça. E um dia a ciência chegará, se ajoelhará diante deste livro, a Bíblia Sagrada, que aqui está a verdade, aqui está a verdade. Com relação ao corpo, pastor Eliseu, a Bíblia também está com a verdade. O corpo humano é o templo do Espírito Santo, e pronto. Ele foi criado para isso, para ser templo do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não habita num templo imundo, numa casa suja. A prostituição é sujeira, a mentira é uma sujeira, o homicídio é uma sujeira, o pecado é uma sujeira, e essa casa acaba ficando imunda, acaba ficando inabitada pelo Espírito Santo, porque ele não consegue, ele não habita em lugar sujo. Agora, quando a pessoa se entrega a Cristo, o Senhor lava, o Senhor limpa, o Senhor purifica, o Senhor santifica, e nós nos tornamos templo, casa de adoração, um lugar onde Deus mora, onde Deus habita, onde Deus está sempre ali com a sua presença. Eu gosto muito quando se trata desse versículo, né, pastor? Deus como templo do Espírito Santo, ou melhor, o corpo como templo do Espírito Santo, porque no princípio foi organizado o templo lá em Israel, né, o templo tabernáculo, depois o templo de Salomão. Chega aqui no Novo Testamento, Jesus diz assim, olha, eu destruo esse templo e construo em 3 dias,
porque o templo de verdade que vocês deveriam estar reverenciando não é esse templo aí que foi levantado por Herodes, levantado por Josué, por os construtores ali dos dias de Ageu, né? O sacerdote Josué e os demais que estavam ali auxiliando na construção do templo nos dias de Zacarias e nos dias de Ageu. E agora Herodes reconstrói esse templo e fica muito bonito. Mas o templo que vocês precisam estar voltados para ele sou eu. Aí depois, quando Jesus deixa a terra, ele diz assim, ó, vocês são o templo agora. Através de Paulo, vós sois o templo, né? E aí em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, era um mistério que Deus quis fazer os gentios conhecer. Que mistério é esse? O próprio Jesus morando dentro de nós e fazendo nós um templo. Isso era um mistério enorme que no passado não se entendia. Agora, para a igreja hoje, isso é tão claro, tão simples, só que às vezes a gente também não faz jus, não aproveita dessa graça, né, todinha. Jesus morando em nós. Imagine o Criador dos céus e da terra, todo esse poder, toda essa autoridade, e nós sendo o templo, ele ter o cuidado de morar dentro de nós, zelar de nós, ser o nosso dono, nosso protetor, e nos usar também para fazer a sua obra, quanto nós podemos aproveitar com o corpo. Mas podemos também desvalorizar esse privilégio, e é o que muitos têm feito, descuidado com o seu corpo. Então fique aqui a recomendação. Apresente seu corpo a Deus como instrumento de verdade, de justiça, para servir a Deus, para que Ele more na sua vida. E não deixemos que o nosso corpo seja desvalorizado, dessacralizado pelo pecado. Os céus não conseguiram conter Deus, e Ele aceita morar dentro de nós, no nosso corpo. Já pensou que mistério realmente? Os céus não conseguiram caber Deus, e, no entanto, Ele cabe dentro de nós, morar em cada um de nós, é o desejo dEle. É um mistério. Glória a Deus. E grande mistério, louvado seja o Senhor. Por último, pastor Eliseu, a visão secular do corpo. E aqui aparece o hedonismo, o narcisismo. Aqui é preciso que tenhamos um pouco mais de cuidado ao estudar esse ponto. A erotização e a libertinagem, tudo como pontos que vêm dessacralizar o corpo humano. E a liberdade e a autonomia. O senhor poderia falar sobre isso aos nossos alunos? Então, quando nós observamos na palavra de Deus, e as pessoas às vezes confundem muito, né, a questão corpo com carne, né? E aí o nosso comentador, pastor Douglas, ele trouxe para nós aqui do grego soma, né, que corpo significa soma, normalmente identifica essa parte exterior, e também o termo carne, só que carne significa sarx no grego, que se refere ao homem físico, incluindo a sua dimensão exterior. Então, esses dois termos, eles estão muito próximos um do outro. Entretanto, quando a gente trata do corpo, a gente tem que fazer um diferencial entre carne, porque o corpo ele é o templo do Espírito Santo, que precisa ser cuidado, guardado. Por isso, precisamos cuidar da saúde, nós precisamos dormir bem. A pessoa às vezes não dorme bem, de repente poderia estar servindo a Deus mais tempo e por descuidos, perdendo noites, acaba indo embora antes da hora, poderia durar mais tempo ou sofrer menos na idade. Alimentação, hoje quantos alimentos que prejudicam o corpo, pessoas que não conseguem regrar-se. A Bíblia vai falar sobre a glutonaria exatamente para dizer para nós que a gente precisa se alimentar para viver e não para ultrapassar o normal. Tudo aquilo que ultrapassa a normalidade é pecado. Então, comer demais é pecado. E a Bíblia diz, ficarão de fora os glutãos.
Então eu preciso ter controle da minha alimentação, eu preciso ter controle do meu sono, eu preciso ter controle do meu descanso mesmo durante o dia. O que eu faço para cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, além da santificação, que é o importante. Aí a carne aqui, ela é esse ser humano, esse ser alma, que dirige o corpo, quando o corpo tem os seus desejos desenfreados, que a Bíblia chama eles de concupiscência, e aí nós vamos para 1 João capítulo 2, versículo 14 ao 16, dizendo concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Esses olhos, eles não olham sozinho com o corpo. Esses desejos da carne, por exemplo, de se alimentar, ele não funcionam sozinho, o corpo sozinho não funciona, ele depende da aceitação da alma, porque na alma está o intelecto, o sentimento, a vontade. Então, quando a alma, juntamente com o corpo, eles decidem, a alma especificamente, dá evasão às necessidades do corpo, ela acaba cometendo o pecado da concupiscência, que é o que nós chamamos então de carne. Então essa união da alma com o corpo que é a carne que nós encontramos na Bíblia, e a Bíblia diz assim, olha, vocês têm que vencer a velha natureza, porque a carne luta contra o espírito, Romanos 8, e o espírito contra a carne, porque quem segue os desejos da carne não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então a inclinação da carne é quando o corpo tem suas necessidades e a alma deixa que essas necessidades vá de forma descontroladas e acabam então sendo praticado erros que confrontam a vontade de Deus. Agora, quando eu deixo o espírito meu ser guiado pelo Espírito de Deus, então esse meu espírito, ele dá força à minha alma para que ela vença todas essas necessidades do corpo, e não só as necessidades do corpo, porque também há necessidades da alma. Às vezes a alma é prejudicada em si mesmo, como quando ela é provocada com ira, com ódio. Essas coisas não estão relacionadas ao corpo, estão relacionadas à alma mesmo. E a alma, dando evasão a isso, ela está dando evasão à carne. Então, lembrando que essa união entre carne e alma, ou melhor, entre corpo e alma, é que se produz a carne. A carne é esse sistema, então, pastor, é uma natureza pecaminosa. Não é nem o corpo e não é nem a alma, mas são as ações que esses dois, diante da vivência no mundo e diante das oportunidades que surgem, eles podem dar ouvido ao espírito que está ligado à comunhão com Deus, ou eles podem seguir as suas próprias orientações, seus próprios desejos, suas próprias necessidades e descumprir regras que poderiam fazer ele ter uma alma limpa, uma alma santa, uma alma purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, é preciso nós cuidarmos da nossa alma. Quer dizer que o corpo e a alma, então, eles podem pecar ou podem se santificar. Ou podem se santificar. E aí nós temos aqui ainda essa questão dessas teorias, né, pastor, que o senhor estava falando aqui, hedonismo, né, o epicurismo, né, que é a questão tanto a valorização do corpo, quanto a valorização dos prazeres, são duas coisas diferentes. Valoriza muito o corpo, é como se procurasse a aparência, é como se ele fosse o centro do mundo, em detrimento a Deus, que é o nosso Criador, a servir ao Senhor, e acaba buscando para si mesmo glórias, grandeza, poder e tudo mais, quando a Bíblia diz que é para nós sermos humildes, é para nós sermos mansos, é para nós servirmos aos outros. Então, o cuidado que nós precisamos ter quanto a essa atitude e também quanto à busca dos prazeres, né? Que é viva
a liberdade, diz essa filosofia, de fazer o que você deseja, o que você quer, o que você acha melhor para você. Ninguém manda em você, você é dono do seu próprio corpo, da sua própria vida, do seu próprio destino. Então seja feliz. Então, o epicurismo, ele contraria toda essa questão de você sofrer. Você precisa fazer aquilo que te agrada. Se mentir te agrada, minta. Se prostituir vai te dar prazer, prostitua. Então, são duas filosofias terríveis. O hedonismo e também esse epicurismo ou a teoria, essas teorias gregas, né, como daquele rapaz que morre olhando para as águas e acaba se afundando nas águas na mitologia grega, porque deixou ser levado pela sua própria beleza. O narcisismo. Narciso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe de um modo muito especial. Então nós temos que tomar esse cuidado com o nosso corpo. Ele é bom, ele é belo. O nosso corpo é obra da mão de Deus, obra da mão de Deus. Temos que ter um cuidado muito especial por ele, mas nunca podemos idolatrá-lo. O nosso corpo não pode ser o centro de nossas atenções. O apóstolo Paulo chegou a dizer que esmurrava o seu próprio corpo e o reduzia à servidão para servir a Deus. Paulo dizia, na verdade, se referindo a essa natureza, o senhor chamou de sistema. É um sistema místico que engloba alma, espírito e corpo a serviço do mal, que chama de natureza carnal. Há uma tendência para o pecado. Então nós temos que esmurrar esse negócio e apresentá-lo à servidão, para que ele não tenha poder sobre nós, mas sim que nós dominemos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, que esse ser maravilhoso, o Espírito Santo de Deus que em nós habita, o próprio Deus que em nós habita, ele possa nos ajudar nesse direcionamento. Pastor Eliseu, nossas horas estão encerrando e eu quero lhe fazer um convite especial, que é para o senhor trazer o encerramento da lição com as aplicações que o senhor julgar necessária e os agradecimentos, e também estar orando e abençoando nossos pastores, nossos professores, superintendentes, todos aqueles que laboram na escola dominical. Que Deus possa continuar nos dando esta força para que a gente cumpra o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor. No início nós falamos aqui que há uma diferença entre a alma e o espírito, porque a alma ela tem os seus desejos, tem intelecto, vontade e sentimento, e o espírito, a fé e a consciência. O espírito está ligado a Deus, a alma está ligada às necessidades do corpo, trabalha aqui relacionado ao externo. Embora as duas sejam imateriais, e quando o corpo se separa da alma, a alma segue-se com o espírito, mantém-se consciente, né, e o corpo está descansando no pó. Mas hoje esses três estão juntos. Daí eu disse aqui que às vezes encontramos muito na Bíblia alma abatida, mas em relação ao espírito abatido, quando se encontra isso, tratando exatamente da palavra espírito, que é ruach, pneuma no hebraico e ruach no grego, né? Ou vice-versa, ruach no hebraico e pneuma no grego. Então, esse espírito, ele se angustia quando está em pecado. Então, quando ele não está em pecado, o espírito está muito bem, ele se sente bem, mesmo que a alma às vezes está sofrendo por uma questão da enfermidade do corpo, porque a alma precisa carregar esse corpo cansado, esse corpo abatido, e às vezes a alma está ali apertada, estou passando na prensa, mas o espírito, se ele está bem com Deus, ele dá força a essa alma, e aí vai bem. Por isso é importante a santificação do espírito, que aí todos os problemas se tornam leves nesta vida. Agora, quando
o espírito não está bem, está em pecado, o espírito está em problemas, imagine o que vai acontecer com a alma e com o corpo. Aí perde-se o controle e a gente vê as pessoas por aí no mundo afora, suicídio e tantas coisas erradas que acontecem porque deixou de santificar o seu espírito. Então, santifiquemos o espírito, a nossa alma e o nosso corpo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os que participaram conosco aqui, que cada professor de escola dominical se sinta alegre, feliz, motivado, porque falar da palavra de Deus, servir ao Senhor é um grande privilégio. Então, vá para a sua sala, prepare a sua aula e creia que o Senhor Jesus está contigo ali para te ajudar a ministrar a sua aula e que lá na Escola Bíblica Dominical presencial também Jesus quer curar, quer batizar com o Espírito Santo e quer renovar, fazer com que nós nos santifiquemos mais e mais, vivamos uma vida avivada na presença do Senhor. Deus abençoe nosso pastor Nelson Gutenberg, que é o nosso presidente da convenção. Nós temos nossos demais pastores também, pastor Sadraque Muniz, pastor Ari de Paula, que são aí nossos secretários, e o segundo presidente da convenção, o pastor Roberto Alves Varjão, que também está aí na mesa auxiliando na nossa convenção, e toda essa mesa diretora, né, que participa ali, os demais secretários e tesoureiros. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas e cada pastor presidente do nosso estado de Rondônia. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, mas Deus, pastor Jormi César, tem guardado o nosso estado de Rondônia e nós ainda temos percebido igrejas avivadas, igrejas onde a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus tem sido derramada de uma forma palpável nessas igrejas aqui nos nossos campos do estado de Rondônia. Então, continuemos servindo ao Senhor, porque o Senhor quer preparar-nos e nos deixar cada dia mais santificados para esse arrebatamento que a qualquer momento acontecerá. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e poderoso Sim, Pai, nós te louvamos, meu mestre, te damos, pela vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, que estão assistindo, acompanhando essas aulas, que sempre param para ouvir, para observar e extrair algo para darem o melhor nas suas aulas ali no momento presencial. Sim, Senhor, Deus, guarda a nossa igreja no estado de Rondônia. Guarda toda a nossa convenção, guarda cada pastor, presidente, cada pastor auxiliar, cada obreiro, Senhor, cada servidor do teu reino, Pai, nesse estado de Rondônia. Guarda também no resto do Brasil e no mundo, porque o Senhor é poderoso. Pai, assim nós te louvamos, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.